por aquilo que nós vamos falar nessa noite, nesse início dessa conferência de família. E eu gosto muito de conferência de família, um ministério que nós temos caminhado por muitos anos, eu e minha esposa, estou acompanhado com ela aqui, Luciana. Luciana, fique de pé, querida, para os nossos irmãos verem você. Isso, olha aí, a Luciana, minha esposa. E nós estamos casados há 32 anos, temos uma família que vocês já vão ver a foto aqui. Mas para nós é uma grande alegria poder ver que igrejas estão investindo seu tempo de caminhada em famílias. Gostei aqui do banner, gostei da proposta, não é? Aqui de vocês estarem com pequenos grupos. Isso é uma grande alegria poder ver a igreja construindo essa realidade familiar. Eu sou pastor ali na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, conhecido como Igreja Central, se você conhece ali o centro de Ribeirão Preto, o Teatro Dom Pedro II, aquela praçona, nós estamos muito perto ali, na Rua Barão do Amazonas, 258. Se você estiver em Ribeirão Preto e final de semana quiser fazer uma visita, será uma honra receber você ali. Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, conhecido como Igreja Central. Gostei muito do tema, nosso primeiro slide aqui dessa noite é o tema que vocês escolheram, em minha casa serviremos ao Senhor, o texto que encontra-se em Josué, capítulo 24, verso 15. Curiosamente, é um texto que caminhou muito comigo na minha vida, na época em que eu namorava a Luciana. Vou ter que contar isso aqui, e na época que nós, há mais de 32 anos atrás, o final do telefone residencial da casa dela em Jaú, lá no interior de São Paulo, porque eu morava em Sorocaba, nós namorávamos à distância aí, né? O final era 2415. Então a gente decorou isso no nosso relacionamento de namoro, para decorar o telefone. Não sei se você é da época que você só podia ligar às sextas-feiras, depois das 23 horas, porque era mais barato. Não é? Então, os pais nos permitiam ligar esse horário, não é? Para que a gente pudesse falar um pouquinho mais, uma vez que a gente só nos via uma vez por mês, na época do nosso namoro. Então, esse 2415 nos acompanhou. E meu sogro sempre falava isso para mim, Josué 2415, que era o final do telefone lá da casa residencial deles em Jaú. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Você conhece parte desse versículo, e quem sabe você decorou só parte desse versículo, e eu honro você ter decorado só a parte do versículo onde diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero fazer a leitura do verso 15 e trazer aqui a minha introdução nessa noite diante desse verso 15. Mas antes eu quero orar com você mais uma vez, para que Deus possa falar conosco nessa noite. Então prepare o seu coração, se desvencilhe aí dos pensamentos que quem sabe está fazendo competição com você nesse instante. Deixa o sábado para amanhã, não é? E peça a Deus comigo que Ele te dê toda inteireza, toda a tua mente, todo o teu coração, voltado ao que nós vamos ouvir nessa noite. Pai, no nome de Jesus, pedimos que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor esteja falando conosco nesse tempo. E peço a Deus que o Senhor nos tome pela Tua graça e misericórdia, para que possamos ouvir a Tua voz, única voz legítima a ser ouvida nesse mundo. Não temos outra voz. Então tira as vozes de nós, tira qualquer preocupação, qualquer circunstância que, Senhor, roube de nós a total atenção de olharmos para o Senhor neste tempo. Oramos com perdão dos nossos pecados no nome de Jesus. Amém. Josué 24:15 diz o seguinte, e aqui a minha versão é NVI, tá bom? Aqui nesse versículo é NVI, outras versões estão na revista atualizada, eu sei que vocês podem ter outra versão, mas a diferença disso é muito pequena. Mas diz assim, Josué 24:15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. O contexto histórico aqui é muito interessante. Josué acaba... Josué 23 e 24, capítulo 23 e 24, discurso final de Josué,
Depois de toda a saga de Josué em atravessar o Jordão, logo depois da morte de Moisés, anos se passaram aqui, eles atravessam, e eles estão conquistando uma série de povos, até porque Deus disse para Moisés, na aliança que ele tinha feito a Abraão, centenas de anos atrás, dizendo o seguinte: vocês vão para uma terra que eu vou dar a vocês. Curiosamente, a hora que eles chegam nessa terra, já tem gente morando. Curiosamente, quando o povo de Deus chega neste lugar e atravessa o Jordão, já tem pessoas morando ali, e as condições dos moradores ali é uma condição hostil, uma condição sensível. E o povo de Deus agora está na terra prometida. E você se lembra que Deus deu uma série de mandamentos e instruções para esse povo, que quando eles atravessassem Jordão, eles mantivessem as alianças que Deus havia feito com eles. Desde Abraão, aliás, desde Adão, Noé, Abraão, e segue-se todas essas alianças. Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês cumpram tudo aquilo que eu prometi a vocês. Por isso que Josué, nesse discurso final aqui, ele está dizendo para o povo de Deus o seguinte: vocês escolham a quem vocês vão servir. Não sirvam como serviram seus pais lá no Egito, além de Eufrates. 430 anos escravos naquele lugar. Deus teve que tirar esse povo, manter esse povo por 40 anos no deserto, para fazer uma faxina no coração desse povo, para desintoxicar esse povo de tudo aquilo que eles tinham ouvido ali no Egito. E vocês sabem que a caminhada no deserto por 40 anos foi uma caminhada bastante dificultosa para o líder Moisés. Quantas vezes Moisés teve que intervir no meio do povo, porque o povo ainda tinha aquela sensação de que Deus não estava fazendo a coisa certa. Lembram disso? Sempre traziam a lembrança do velho Egito. Agora eles estão na terra prometida. E Moisés está dizendo o seguinte: vocês viram o que Deus fez, vocês ouviram o que Deus falou, então agora vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Seria bom se vocês não escolhessem aos deuses dos seus pais. Seria bom vocês não escolhessem aos deuses dos amorreus, ou dos jebuseus, ou dos filisteus, daqueles os quais já estavam ali naquela região residindo, e que o povo de Deus iria morar neste mesmo lugar. E aí Josué fala uma coisa muito interessante: não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o que Josué está dizendo aqui é muito sério, é muito sério, é muito sério. Em outras palavras, o que Josué está falando aqui é o seguinte: não importa o que nós vamos ver, não importa o que nós vamos enfrentar, não importam as circunstâncias que nos aguardam nessa terra prometida que Deus nos deu, onde vários povos de cultura pagã, de costumes pagãos, não importa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se nós fizermos uma comparação aqui muito interessante, é exatamente na mesma condição que vocês estamos vivendo hoje. Você, como crente neste mundo, você tem enfrentado uma série de questões que, quem sabe, isso poderá dificultar a sua caminhada como família que serve a Deus nesse mundo hostil, nessa cultura em crise, desse mundo que tem combatido veementemente as posições divinas que Deus construiu sobre família. Nós vamos caminhar por esse movimento nessa noite. Eu quero trabalhar com você. Qual é o propósito de você ter a sua família nesse presente século 21, nessa cidade de Monte Azul Paulista? Por que você está aqui? Por que a sua família está aqui? Nós vamos caminhar com esse propósito. Mas deixa eu mostrar uma foto aqui da minha família, já que a conferência é de família. Então essa aqui é a minha família, tá bom? Da sua esquerda para a direita é o meu filho mais velho, Pedro, que está com essa camisa polo branca aqui. A minha nora filha, do lado dele, Ana Luísa, casaram-se há 2 anos, não é? A minha esposa, Luciana. Quem está do lado dela é este que vos fala. A minha filha Lia e o meu filho André. Minha filha Lia é a caçula, não é? Então, esta é a família. Você pode ver essa foto e falar assim: nossa, pastor, que foto linda.
é quase uma família perfeita. Não, não é perfeita, não existe família perfeita. Que quem sabe você tem lutado com essa imperfeição e que por vezes traz um desânimo para você. Não é? A gente tem algumas fotos interessantes de famílias que quando a gente olha, a gente acha a família perfeita. Por exemplo, a família da falecida Rainha Elizabeth na Inglaterra, quando ela ficava naquela sacada do Palácio de Buckingham. Quando você vê aquela foto, todos aqueles pomposos, bem vestidos, assim, família perfeita. Não tem família perfeita. Não existe família perfeita. Lutamos com a nossa imperfeição, mas isso não pode ser algo que desanime você como marido, esposa, filhos, continuarem caminhantes nesse mundo. As coisas que estamos enfrentando não podem sugar de nós o alvo daquilo que Deus determinou e colocou você neste lugar. O que nós estamos vendo atualmente no mundo é uma crise cultural em nossos dias como família. Uma crise cultural em nossos dias que afetam os fundamentos da família e casamento, e tudo isso é sintoma de uma crise espiritual. O que o mundo está vivendo hoje, numa crise de família e casamento, é resultado de uma crise espiritual humana. Isso nós sabemos porque depois que Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, a partir de Gênesis capítulo 3, o casal, a família entrou em crise. Então deixe-me dar aqui um norte para você. As crises que você tem vivido ou ouvido deste mundo contra a família e contra casamento, nada mais e nada menos é do que uma crise espiritual na vida dos seres humanos que encontram-se sem Deus. Sem Deus. Porque Deus sempre usou família nas Escrituras. Se você olhar desde o começo de Gênesis, Deus coloca Adão e Eva naquele jardim, e o jardim belo criado de Deus sem Adão e Eva seria simplesmente um jardim. Deus coloca Adão e Eva ali como imagem e semelhança, representantes diretos de Deus. Deus estabelece suas alianças levantando famílias. No Antigo Testamento, Deus move famílias. Até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio por meio de família. E eu não sei se você presta atenção na sua leitura bíblica, que no Antigo Testamento você tem muita ênfase em povo, povo, povo. Já ouviu isso? Eu vou criar um povo, eu vou levantar um povo, e é povo. No Novo Testamento, no final, lá em Apocalipse, você tem a ênfase de multidão, multidão, multidão. A grande pergunta para se fazer é como é que se constrói povo, como é que se levantam multidões? Por família. Por família. Veja que ideia extraordinária e genial de Deus. Eu vou movimentar família, ao ponto de Deus chamar a sua igreja de noiva. Veja esses conceitos, preste atenção. Embora não temos aqui muitos versículos que falam diretamente para família e casamento, são poucos que falam diretamente desses assuntos, mas a Bíblia toda tem a dinâmica em que Deus levanta famílias, casamentos, filhos, pais, em todo o seu plano. E qual é o plano de Deus para esse mundo? O plano da salvação em Cristo Jesus. Comece a construir a partir de agora aonde eu quero chegar com você, tá bom? O plano de Deus para esse mundo é o plano da redenção em Cristo Jesus, e Deus levantou famílias, famílias, famílias nesse projeto. Pastor Paul Tripp é um teólogo, escritor de livros. Hoje, tristemente, nós tivemos a notícia da morte de um desses teólogos. Tim Keller veio a falecer hoje, está na glória, usufruindo da graça em Cristo Jesus por toda a eternidade. Mas esse homem teólogo, Paul Tripp, disse algo muito interessante. Ele diz o seguinte: Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Quem sabe você está vivendo o seu casamento, quem sabe você está num conceito de família, com o foco um pouco nublado. Quem sabe você está vivendo aqueles dias de casamento e de família naquela rotina do mundo, dia após dia, trabalho após trabalho, circunstâncias após circunstâncias, e você, quem sabe, tem perdido um pouco o que é que Deus tem movimentado nesse conceito todo. Paul Tripp está dizendo o seguinte: Deus usa pessoas comuns para
fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Vou mudar aqui a frase, com todo respeito ao Paul Tripp. Deus usa famílias comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras famílias neste mundo. Preste muita atenção nisso. Qual é o problema dessa crise toda? Andreas Kistenberg tem uma frase muito interessante, é um outro teólogo, ele diz assim: quando Deus é tirado da posição de iniciador da instituição do casamento e família, abre-se a porta para inúmeras interpretações humanas desses termos e conceitos. Deus é tirado, abre-se portas de outros conceitos deste mundo. E esses conceitos desse mundo, segundo o espírito do pós-modernismo, nenhuma definição tem o direito de reivindicar. Sabe o que estão fazendo com a gente? Vão fazer logo mais? A igreja não tem direito de reivindicar o conceito de casamento e família. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Sabe aquela ideia de relativismo? O que é absoluto para você pode não ser para mim. Sabe por que o ser humano pensa assim? Porque ele não quer Deus. Ninguém gosta de alguém que domine sobre ele. Só que nós somos crentes em Cristo Jesus. Temos o Deus Criador de todas as coisas. Temos Senhor sobre nós. Nós temos um absoluto que não veio de nós. É criação de Deus. Por isso nós não podemos tirar Deus da posição de iniciador nem de casamento, nem de família. Uma vez que você lançou para fora da sua casa a teologia do seu casamento, da criação de filhos, dos relacionamentos familiares, dos papéis de esposa, dos papéis de maridos, tirou a palavra de Deus, colocou outro conceito, você estará sofrendo tragédias e mais tragédias dentro dos seus relacionamentos. W. Tozer, um outro teólogo, disse o seguinte para nós: o mundo está à espera de uma voz legítima. O mundo está à espera de uma voz legítima, a voz de Deus. Não um eco do que outros estão fazendo e dizendo, mas uma voz autêntica. Já parou para pensar nisso? Que o mundo está à espera de uma voz legítima. E quem é que tem essa voz legítima? Nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista de Monte Azul Paulista. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Quem deve ser a voz legítima da sociedade de Monte Azul? Quem deve ser aquele que vai proclamar a voz que Monte Azul está desejosamente, ardentemente necessitando ouvir? Somos nós, queridos. Somos nós. Então, muito cuidado em tirar Deus da instituição casamento e família. Muito cuidado a igreja começar a negociar os seus princípios e deixar de ser aquela voz legítima que precisa ser sobre casamento e sobre família. Se preparem. Se preparem. Nós estamos vivendo tempos, não estou falando do governo brasileiro, estou falando das questões mundiais. Estou falando dos avanços satânicos contra, depois da salvação, a maior instituição que Deus criou, chamado família e casamento. Nós vamos enfrentar grandes batalhas nesse sentido. Mas graças a Deus, Paulo escreve aos Romanos capítulo 8 que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não negocie. Sejam fortes nos seus casamentos. Sejam fortes nas suas famílias. Vamos espalhar o reino de Deus nesse mundo. Eu quero conversar com você. Até aqui foram frases e introduções para você construir o que nós vamos chegar e aonde nós vamos chegar nessa noite. Mas eu quero trabalhar com você que famílias que servem ao Senhor precisam espalhar o reino de Deus. Não contrariando a frase do banner que vocês colocaram aqui, que família é um campo missionário. Eu vou dizer aqui que família é um centro de missões, tá bom? Eu vou explicar para você por que eu penso assim. Eu espero que eu esteja aqui no público, todos vocês são crentes em Cristo Jesus. Obviamente, se nasceu seu filho e os cônjuges confessaram Cristo como Salvador, imediatamente os nossos filhos começam a ouvir sobre um Deus dessa família. Porque esse tem que ser o alvo. O alvo de pais crentes pregar o Evangelho aos seus filhos. Não estou desconsiderando o campo missionário. Mas eu como pai, você como mãe, precisa colocar os seus filhos diante da cruz,
Porque nós lemos o Salmo 127 aqui, que eu gosto demais. Mas o Salmo 127 diz que o homem que enche a aljava de flechas. A aljava era aquele suporte do guerreiro, onde ele colocava muitas flechas. E certa vez eu vi uma frase muito interessante, que filhos são flechas que nós vamos lançar para um tempo, onde provavelmente nós não estaremos mais. E você já deve ter ouvido algo muito curioso assim da frase do mundo. Eu quero deixar o mundo melhor para o meu filho. Nós como crentes deveríamos mudar essa frase. Eu quero deixar filhos melhores para este mundo. Como é que eu faço isso? Espalhando o reino de Deus. Por isso que eu vou trabalhar aqui a sua casa como um centro de missões, tá bom? Eu quero que meus filhos aqui, o André, a Lia, o Pedro, meu filho mais velho, está terminando o curso dele para ser pastor em Campinas e provavelmente no ano que vem trabalhe conosco numa revitalização de uma igreja ali em Ribeirão Preto. Mas eu não sei o que Lia, minha filha, e o André estarão decidindo fazer nos próximos anos, mas uma coisa eu sei, sejam eles o que eles desejarem fazer com seus futuros profissionais, antes de tudo, eles sejam crentes fiéis, missionários neste mundo que os aguarda. Eu não estou preocupado com o mundo deles. Ai, pastor, como é que será o mundo dos nossos netos? Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com os netos do crente que viverá naquele mundo. E isso começa dentro da nossa casa. Então nós vamos espalhar aqui o reino. Pastor Davi Murk, não sei se vocês conhecem, pastor Davi Murk, do Seminário Bíblico Palavra da Vida, seminário onde eu estudei, e me formei num curso de liderança em 1990. Davi Murk é um pastor que foi grande mentor da minha família. Ele tem uma frase muito interessante: a família deve ser um centro de missões e não um campo missionário, nesse sentido, ok? No sentido de que os nossos filhos nascem num lar cristão, eles conhecem Deus, eles ouvem de Deus, são levados à cruz de Cristo e eles vão ser lançados num tempo onde provavelmente nós não estaremos mais. O objetivo da nossa noite aqui, eu quero dar 3 para você objetivos. Nós vamos ficar cientes do plano maravilhoso de Deus, desde o início de usar a família como centro missionário para alcançar o mundo. Esse é o objetivo da sua família. Se você não sabe qual é o objetivo da sua família, está aqui. Tá bom? O segundo objetivo, nós vamos refletir sobre o nosso envolvimento como casal e família na seara do Senhor. E o nosso terceiro objetivo, encarar os ministérios marido, esposa, pai, filho, família, mundo com seriedade e criatividade. Vamos começar com o primeiro propósito, recordando algumas coisas que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Quando Deus trouxe família nesse mundo, queridos, Ele trouxe com 2 propósitos. Primeiro, espelhar a imagem de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, 27, se você ler. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus. A imagem de Deus é a pessoalidade. A imagem de Deus é aquilo que Deus soprou quando nós ainda éramos bonecos de barro. Lembra? Em Gênesis capítulo 2, essa Gênesis é como Deus formou o homem. O homem, aqui o macho. E desculpe usar esse termo, porque é o termo do hebraico. Tá bom? Quando Deus formou o homem, Ele juntou barro e soprou nele o quê? Fôlego de vida. E esse boneco tornou-se o quê? Alma vivente. E aqui só uma curiosidade. Quem soprou o homem interior dentro do boneco de barro? Foi Deus. E aqui deixa eu abrir um plim-plim para você. Por que é que nós buscamos outros recursos para corrigir o homem interior, se foi Deus o Criador de todas as coisas que soprou o nosso interior? Preciso parar para pensar. Quem sabe é uma das maneiras de tirar Deus como iniciador de tudo isso. Por vezes nós procuramos resolver os nossos problemas do homem interior nas coisas deste mundo. E quem soprou em nós o interior foi Deus. Por que não recorremos a Deus para corrigir as coisas do homem interior? Pense nisso. Espelhar a glória de Deus. Foi colocado em nós, foi impresso em nós a imagem dele. A pessoalidade de Deus, vontade, desejos. O que Deus soprou em nós é para que a gente espelhe
espelhe aí, reflita a glória dele. O segundo propósito está em Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz o seguinte: Deus os abençoou, lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Os abençoou e lhes disse: multipliquem, espalhem. Dois propósitos: espelhar a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. Você já ouviu falar que casais que se casam dizem assim: eu não vou ter filho não. Nenhum dos dois tem problemas para ter filhos, mas eles não querem ter filhos. Nós vamos sondar as motivações por que a gente não quer ter filhos. Ou por que a gente só quer ter um filho só? Pastor, filho custa caro. Quem paga a conta? Pastor, filho dá trabalho. Irmãos, nós precisamos sondar o coração da gente nesse sentido. Pasmem você, Gênesis 1, 28 não é uma opção, é uma ordem. Espalhar, ter filhos, gerar filhos, é uma ordem, não é opção. E com todo respeito a você, não sei se você está nesse contexto, casais que não têm problema nenhum de fertilidade, compram um cachorrinho e chamam o cachorro de filho. Não está doido esse mundo? Esse mundo está louco, está esquisito. Sabe o que é isso? Tirar Deus, tirar Deus. Espelhar a imagem e espalhar a imagem. Esses são dois propósitos. Por que eu tenho que espalhar o reino de Deus? Dê uma olhada nessa linha do tempo, desde Adão até Jesus Cristo. Eu já disse isso, mas eu quero mostrar o slide aqui para você ver resumidamente. Deus começa com Adão e Eva em Gênesis capítulo 1, versos 25 a 28. Ele coloca esse casal lá no jardim. Adão e Eva foi uma família que Deus colocou lá para ser imagem dele. Mais para frente, a gente vê em Gênesis capítulo 9, aqui já entrou o pecado no mundo, já começa a estragar o mundo, já começa a sujar o plano de Deus, mas Deus dá a mesma ordem para Noé que ele deu a Adão e Eva em Gênesis capítulo 9. Noé, depois que a arca lá atracar, encha a terra da minha glória, e foi isso que Noé fez. Veja, porque em Noé e a sua família, Deus salva o mundo e recomeça a raça humana. Veja o alvo dessa família. Se você ler um pouquinho de Gênesis capítulo 9, você percebe que nesse caos de mundo existia uma família íntegra, Noé. Aí Deus mexe com Abraão e espalha a glória com Abraão. Interessante que a aliança que Deus faz com Abraão, Deus chega a dizer assim para Abraão: Abraão, você e sua família vão abençoar o mundo inteiro. Abraão, você será uma bênção. Obviamente, nós precisamos entender esse contexto de Gênesis 12 em diante. Não é Abraão que vai abençoar, mas pelo legado de Abraão, Deus vai levantar um povo que virá alguém que vai bendizer todas as famílias da terra. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Veja o alvo. Aí chega Jesus Cristo. Jesus Cristo chega como? Nasce de Maria. E de José, que é seu pai, não desconsidere seu pai. Veja, Deus trabalhando. Mas agora chegou maio de 2023, pastor. Quem que é? Você, sua família, minha família. E Deus continua movimentando tudo isso. Até porque atualmente, o que se fala de família? Família atualmente é uma convivência ou uma inconveniência? Família hoje é um assunto que é pouco tratado, pouco detalhado, pouco conversado. Antigamente a família sentava na mesa, não sentava? A avó fazia o bolo, vocês iam lá comer o bolo na casa da avó, e todo mundo sentava e dava risada e passava a tarde. Hoje como é? Que a gente senta na mesa para comer o bolo e fica o quê? 30 na mesa. A família ficou um pouco inconveniente. Quando não, pastor, falar de família lá na sua época, que comia o bolo da avó, todo mundo na mesa, isso é muito obsoleto. Afinal de contas, estamos vivendo um mundo moderno. Não devemos nos surpreender que Deus ainda em nossos tempos, mesmo com toda essa tendência,
com tudo isso que está acontecendo, Ele continua usando a minha família e a sua família para alcançar o mundo. Tem uma frase que eu gosto muito e virou é título de um livro: Famílias fortes, igrejas fortes, famílias fracas, igrejas fracas. Algo muito curioso é que Deus traz a igreja nesse contexto todo e quem forma a igreja são famílias. E sabe de uma coisa interessante? E desculpa, pastor, eu vou ter que falar isso. A igreja vai bem quando suas famílias estão bem. A igreja vai mal quando suas famílias vão mal. Eu já vi famílias chegarem à igreja e falar assim: pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa com a minha família. A minha resposta era sempre assim: a sua família precisa fazer alguma coisa com essa igreja. Porque a igreja é feita de famílias, nós estamos em família aqui. A igreja, querido, ela fornece para você recursos, ferramentas, projetos, exposição bíblica. Você passa nessa igreja com os programas normais, nem sei, nem conversei com o pastor Anjo, não sei quais são os programas, não sei quanto tempo vocês vão fazer pequenos grupos na semana, mas vocês passam de 4 a 6 horas por semana na igreja e seus projetos como família. O resto dos dias vocês passam lá fora, no seu contexto, na sua casa. Não espere, aqui pode ser que você fique escandalizado comigo, não espere que a igreja supra as necessidades que eu, marido, você, esposa, e filhos e família de Cristo precisam fazer durante a semana, quando não estão neste lugar, pegando ferramentas, propostas para irem lá para fora. Por isso que famílias fortes, igrejas fortes, famílias fracas, igrejas fracas. Não cobre da igreja o que você não tem feito como família quando você não está aqui. Gênesis capítulo 1, 28, quero repetir para você. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, todo o animal que rasteja. A ordem é: multiplique, multiplique, multiplique. Quero repetir Gênesis 9:1 e Gênesis 9:7 para você. Repetir, não dizer. A ordem que Deus deu a Noé foi a mesma, abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, verso 7, mas sede fecundos, multiplicai, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Essa ordem é intensa em Gênesis. E ela não parou de existir, porque essa ordem não mudou, nem no Éden, nem depois do Éden, nem só em Adão. Isso acontece. Lembre-se, multidão em Apocalipse. Apocalipse 19, 20 e 21. E viu uma grande multidão. Essa ordem não parou, gente. Ela continua. E é a gente que está agora nesse palco da ação de Deus. E nós vamos prestar atenção nisso. Veja a ordem para Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que é isso? Espalhar. Sai da tua casa, Abraão. Pega a sua família, sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você iria nessa ordem? Às vezes a gente ora assim: Deus, eu quero a tua vontade, mas mostra antes. Deus fala assim: não. Sabe a ideia de pai da fé? E quem sabe fé deve ser pouca coisa que pulsa na nossa casa. Sabe a história de Deus dizer assim, ó, sai. Mas para onde eu vou? Sai primeiro. E eu vou te mostrar. Não é difícil. Mas quem está falando? É Deus quem está falando. E Abraão sabia muito bem. E confiava muito bem. E conhecia muito bem. Nós estamos nesse contexto hoje, não estamos? Você conhece Deus, você sabe de Deus. E às vezes Deus dá algumas ordens para nós, fala assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Mas sai da casa, sai da parentela e vai para onde eu te mostrar. Para você ser essa bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Pense bem o que nós estamos fazendo com a nossa família. Veja que interessante quando Mateus fala da genealogia de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1, verso 1. Tá bom? Genealogia de Jesus. Olha o que Mateus evangelista escreve da genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está aqui a resposta que Abraão não contemplou, que Abraão sabia, mas não viu. O autor de Hebreus fala isso. A fé é certeza de coisas que se esperam e coisas que se não veem. Abraão viveu isso. E falando em genealogia, deixa eu fazer um exercício aqui para você pensar da sua história. Esse exercício aqui é muito interessante. É o próximo slide lá. Ó. Mostra lá para mim o próximo. Você já parou para pensar nisso? Nisso o quê, pastor? Vamos fazer uma conta aqui muito interessante. Pensa aí, você que é bom de matemática. Isso aqui é a nossa história. Ó. Quantas pessoas foi necessário para você existir? 2. Beleza? Seu pai e sua mãe. Que óbvio, pastor. É óbvio. Ótimo. Quantas pessoas foram necessárias para o seu pai e sua mãe existirem? Fez a conta aí? 2 por 4. 2 por parte de pai, 2 por parte de mãe. Beleza? Eu vou para a segunda geração aqui. Quantas pessoas necessárias quantas pessoas foram necessárias para nascer os seus avós? Tá aí, ó. Já pus aí. 8. Tá bom? Quantas pessoas foram necessárias para nascerem os seus avós? 16. Eu estou falando aqui, queridos, em 150 anos, beleza? 3 gerações, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô. Ou mais, de 150 a 200 anos atrás. Por que eu estou fazendo esse exercício para você pensar? Porque se um dos seus bisavós aqui, que é essa carreirinha de bolinha pequenininha aqui de 16, morresse, você nunca estaria em existência agora. Só que em 150 anos atrás teve guerras, doença, expectativa de vida era de 40, 35 anos de idade. E Deus foi conservando tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, para você chegar aqui hoje. Tem alvo ou não tem alvo? Ou você acha que foi seu esforço? Ou você acha que foi esforço do seu avô? Ou você acha que foi esforço do seu bisavô? Eu não estou desconsiderando seu avô, seu bisavô. Mas entende o plano de Deus aqui ou não? Beleza? O que nós estamos fazendo com tudo isso? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Deixa eu explicar aqui qual é o plano de Deus para você em 3 círculos concêntricos aqui, tá bom? Rapidinho. Está aqui o plano de Deus em conservar você. Nós temos 3 ministérios na família. Primeiro, marido e esposa. Começa por aí. E Deus, de maneira soberana, deixou tudo para você, marido e esposa, viverem no projeto dele. Basta ler Efésios capítulo 5. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido no Senhor. É muito interessante quando a gente fala de submissão, a esposa fica um pouco arrepiada assim. Lá vem o pastor falar de submissão de novo. Sejam submissas aos seus maridos em quem? No Senhor. É nele. É nele. Submissão é socorro, é auxílio, é o cumprimento de Gênesis. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que socorra o marido. A palavra auxílio de Gênesis é usada 2 vezes na Bíblia, na criação da mulher e no próprio Deus. Você conhece o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa palavra socorro é a mesma palavra para auxiliadora. Aí cutuca ele assim e fala assim, sou seu socorro. Está vendo? O pastor falou, sou o seu socorro.
E viu Deus que Adão estava sozinho, não ia dar conta do recado, trouxe a mulher para ajudar, para auxiliar. Mulher, socorra ao seu marido, esse é o seu papel, auxilie ele, abra os olhos dele, cochiche no ouvido dele. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Quando você fala para o seu marido comprar sabão em pó no supermercado, sabe como é que ele faz? Ele vai no supermercado, ele entra no corredor de sabão em pó, pega o sabão em pó, passa no caixa, paga e leva o teu sabão em pó. Marido, você já viu como é que as esposas vão comprar sabão em pó? Elas pegam, cheiram, elas olham, elas veem. Detalhes. Isso não é defeito de fábrica. Deus fez assim. Cheia de detalhes. Para ser o quê? Auxílio, socorro. Aqui não é uma palavra de desrespeito. O marido é objetivo. As mulheres vão nos detalhes. Soma isso, que bênção. Começa aqui, marido e esposa, tudo isso no Senhor. Tudo isso no Senhor. Vamos comprar uma casa, vamos planejar a família, vamos ver o nosso futuro, vamos tomar decisões. Como é que se toma decisões em casa, diante de Deus? Preste atenção. O segundo círculo aqui, queridos, é o círculo que fala sobre pai e filho. O outro, filho ao mundo. E aqui deixe-me destrinchar isso aqui para você. Marido e esposa, Gênesis 2, 15 e 18. Não vou ler, fica como tarefa. Vou mandar, aliás, o material já está aí. Depois pode espalhar esse material para todo mundo, tá bom? Quem quiser por e-mail. Pode usar esse material à vontade. Gênesis capítulo 2, versos 15 e 18, fala desse papel marido e esposa. Deus junta duas pessoas para que ambos cuidassem e cultivassem do jardim. Lembra disso? Estou recordando a história com você. A mulher veio como auxiliadora idônea, socorro do marido, não é? Essa ideia de idônea, opostos na sua sexualidade, porém se completam. Olha que coisa interessante. E desculpe me dizer aqui, veja que a ideologia de gênero hoje quer quebrar isso. O igual não se completa. É os diferentes que se completam. Isso é criação de Deus. Violar isso é uma rebeldia contra Deus. Que o grito é rebeldia contra Deus. Veja, pai e filho. Essa ideia de que agora o marido e a esposa geram filhos. A ideia de Gênesis 1, 28, a segunda esfera do nosso ministério, ali aquele círculozinho que é o azulzinho, pai e filho. Não é? Lembra de Efésios capítulo 6, verso 4? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. As regras e as correções de pais e filhos não são guiados pela escola, não são guiados por filosofias humanas, não é guiado por propostas pedagógicas desse mundo, embora respeite todas elas, mas a disciplina e a demonstração, elas devem ser guiadas pela instrução da palavra de Deus. O que a gente tem colocado com pais e filhos dentro da nossa casa? O que educa os nossos filhos? O que está faltando, quem sabe, para a família cristã, é o que os patriarcas faziam, teologizar a nossa casa. Qual é o papo do almoço? Quando você está lavando louça lá com a sua filha, se é que a sua filha tem aprendido a lavar louça. Isso aqui não é machismo. Isso aqui é os tempos que a gente aproveita para teologizar os nossos filhos na escola. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Ouça Israel, existe somente um Deus, e fale dele, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, indo no açougue, abastecer o carro, na padaria, levando para a escola, fale dele. Quais são as tendências dos nossos filhos? Quais são os sabores dos nossos filhos? Qual é a prioridade da nossa casa? Isso é pai e filho. E dá trabalho. Depois de Gênesis capítulo 3, quando Deus apareceu a Eva e disse o seguinte: a partir de agora você vai ter dores no parto. Aquela palavra dores no parto
não necessariamente é tão somente física. Aquela palavra é um pouco mais larga na língua original. A ideia seria, será dolorido ter filhos, ou será dolorido criar filhos nesse mundo. Mas ainda vale a pena, diante da proposta de Deus. Pais têm a responsabilidade de resgatar os filhos com o propósito de expandir o reino de Cristo nesse mundo. E o último é família mundo. Família mundo. Por que família mundo, pastor? Porque eu quero espalhar. Essa é a ideia. Meu filho mais velho vai ser pastor. Mas que ele seja um pastor segundo o coração de Deus. Porque pastor não é título. É chamado, é vocação. É olhar um pouquinho por cima do rebanho. Com seriedade. Pastores negociando suas famílias. Já viram isso? Na igreja presbiteriana tem um monte. Pastores negociando seus casamentos. E sobem em púlpito. E querem pregar da palavra de Deus falando de família. Em segundo casamento, terceiro casamento. Estragaram tudo isso. E os outros? Vão ser o quê? Não faço ideia. Eu disse isso para você. Eu não faço ideia. Mas eu vou lançá-los no mundo. Porque não tem outro epílogo da nossa história, a não ser eles estarão indo para um tempo onde provavelmente nem eu e você estaremos aqui. A palavra de Deus elogia a geração de Davi. Uma geração que foi forte. A palavra de Deus elogia a geração de Caleb. A palavra de Deus elogia a geração de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra que em Juízes, capítulo 2, Josué morre. E o povo que disse, estaremos com você, Josué, nossas casas também servirão ao Senhor. Josué morre, o povo volta, se mistura com os amorreus, com todo mundo, quebra aliança, estraga tudo. Aí Deus levanta algumas famílias. E eu estou terminando aqui. Sinais de famílias que servem ao Senhor. Alguns sinais interessantes que você pode ver de famílias que servem ao Senhor. Primeiro sinal, famílias que servem ao Senhor, cônjuges e filhos convertidos uns aos outros fazem confissão de amor. Sabe o que é isso? Confessar amor é dizer assim, filho, eu te amo. Você já confessou amor? Pastor, quando eu namorava, eu confessava. Não estou falando desse tipo de amor. Estou falando do amor na família. Eu estou falando em ensinar os nossos filhos a amar os pais como Cristo os amou. Isso precisa ser confessado. Em Lucas capítulo 3, verso 21 em diante, 21 a 23, está errado aí, tá bom? É de 21 a 23, do batismo de Jesus Cristo por João Batista. Você lembra o que Deus disse? Esse é meu filho amado. Ouviu-se uma voz que veio do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você confessa isso? Você fala para o seu filho, filho, você é amado. Você é amado do Pai. Eu amo você. Mas, ouviu isso da sua esposa hoje ou não? Esposa, ouviu isso do seu marido? Essa confissão de amor. Isso precisa existir em casa. A gente confessa tudo entre família, menos amor, não é verdade? Conta de tudo, fala de tudo, explica de tudo. Mas pegar, olhar na cara da esposa e falar assim, querida, eu te amo. E sabe o que quer dizer isso? Falar assim, eu te amo ao ponto que se precisar dar a minha vida por você, eu darei. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai ganhar a noite. A esposa falar isso para o marido. Você falar isso para os seus filhos. Sabe o que isso significa? Quando você confessa isso para os seus filhos, pais que estão presentes aqui, seus filhos não vão ouvir uma definição de amor no mundo, porque você sabe muito bem qual é a definição de amor no mundo. Interesse, egoísmo. Seus filhos sabem que na casa deles, onde eu moro, verdadeiramente somos amados neste mundo. Confessa isso.
Jesus está saindo com seus discípulos em João 14:31, fala assim: eu quero que todos vocês saibam que eu amo meu Pai. Ora, se Deus Pai confessa amor e Deus Filho em Cristo confessa amor pelo seu Pai, isso é exemplo que nós devemos seguir. Outro sinal interessante: cônjuges e filhos convertidos um ao outro ofertam perdão sério. Perdão. A história do filho pródigo. Eu já ouvi filhos crentes que não conversam com seus pais há anos. Por encrencas, por rixas, por problemas que não foram resolvidos. Não sei se é o seu contexto aqui. Estava reunido com alguns jovens, certa vez, pregando a palavra de Deus. Eu trouxe um desafio para eles e uma pessoa me abordou, um desses jovens me abordou e falou assim: o que eu vi hoje da palavra de Deus, pastor, eu preciso fazer uma ligação para minha casa. Faz 18 anos que eu não falo com meu pai. E eu fiquei pensando, como assim? 18 anos que você não fala com seu pai. Naquela noite, ele ligou para o seu pai. No dia seguinte, ele contando para mim, disse o seguinte: pastor, choramos juntos. Eu perdoei o que por 18 anos, eu carreguei. Por tese, famílias crentes deviam ser as pessoas mais perdoadoras deste mundo. Não é verdade? Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E o último sinal de uma família que serve ao Senhor é que cônjuges e filhos convertidos um ao outro priorizam as demais áreas da vida. O que é isso? Deuteronômio 6, Provérbios 4. Qual é a prioridade? O que temos trazido como prioridade na nossa casa? Eu não estou desconsiderando que seu filho estude numa boa escola, eu não estou desconsiderando que seu filho fale inglês, espanhol, eu não estou desconsiderando que seu filho lute judô, faça balé ou natação, eu não estou desconsiderando nada disso, mas cuidado, porque seu filho pode estar indo para o inferno, estudando bem, sendo bilíngue, lutando judô, nadando bem e dançando bem. Qual é a prioridade da nossa casa? Famílias que servem ao Senhor. Veja Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Josué está falando o seguinte, Deuteronômio 6. Haja o que houver, enfrentemos o que viermos a enfrentar. Na minha casa, Deus será exaltado, Deus será falado, Deus será ensinado. Para nós terminarmos, eu quero terminar com o Salmo 67. Comecinho do Salmo 67. E nós vamos encerrar nossa noite aqui hoje. Salmo 67. Não sei se você já leu esse salmo. Eu vou ler na minha versão, mas se os irmãos puderem, pode já tirar o slide, queridão, e projetar aí o texto, se você quiser. Salmos de número 67. Salmos de cordas ao mestre de canto, não sabemos quem é o autor deste salmo, é um salmo provavelmente anônimo. Não temos o autor aqui. Mas veja o que o Salmo 67 diz para mim e para você. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Veja o pedido do salmista. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. As palavras desse salmista que nós não sabemos foram as mesmas palavras de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse salmista está dizendo o seguinte: Senhor, revele-se a nós por sua graça, para que, por meio de nós, o mundo, a terra, te conheça e conheça o teu caminho. E que todas as nações conheçam a tua salvação. Essa é a tua oração em família?
Quais são os alvos de oração da sua família? Famílias que foram criadas para espelhar e espalhar nos seus casamentos, na criação de filhos e futuramente nos nossos filhos lançados ao mundo. Oramos por tantas coisas, irmãos. Fazemos tantos pedidos a Deus. Mas quem sabe a partir de hoje, a oração da sua família naquele tempo seja a seguinte: Deus, nos abençoe por tua graça. Porque nós, como família Zborovski, que é meu sobrenome, nós, como família Oliveira, nós, como família Silva, nós, como família Lopes, família. Não ouvi. Raniel, Carniel. Nós, como família, pela tua graça, Deus, faça-nos instrumentos para que o mundo saiba quem é o Senhor e a tua salvação. Isso é família que serve ao Senhor. Fora disso, Deus tem um plano redentivo e quer usar a sua família nesse plano. Não é mais Abraão, não é mais Noé, já foi Adão, já foi Josué, hoje somos nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que possamos ter ouvido nessa noite os grandes desafios de que o Senhor nos fez com propósitos neste mundo. Nos dá todos os recursos para vivermos, não podemos negar isso de maneira alguma, porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Mas, Pai, nós não estamos aqui para termos sucesso, nós não estamos aqui para juntar riquezas, nós não estamos aqui, Deus, para vislumbrar um futuro, nós não estamos aqui, Deus, como fincar placas, pensando que vamos ficar aqui por resto da nossa vida. Nós, como famílias do Senhor, estamos aqui com o propósito de revelar a esse mundo a tua salvação. Começando dos relacionamentos conjugais, maridos e esposas segundo o coração de Deus, sendo testemunhos para essa sociedade de Monte Azul Paulista. Pais e filhos firmes nesta igreja, sendo bons testemunhos na sociedade, como serem pais e filhos segundo o coração de Deus. Famílias inteiras dessa igreja, aonde estiverem inseridas nos seus bairros, profissões, refletirem a glória de Deus e espalharem a glória de Deus, para que o mundo conheça. O mundo de Monte Azul Paulista conheça a tua salvação. Esse é o alvo. Ajuda-nos a entender isso no nome de Jesus. E obrigado por esse tempo. Que teu Santo Espírito mova-nos a tomarmos decisões, se precisarmos mudar, que essas mudanças cheguem até nós. Para que a gente construa nossa casa na rocha, sendo homens prudentes, pessoas prudentes, mulheres prudentes, que ouviram a tua palavra e que as colocarão em prática. Porque vindo as tempestades, essas casas não se abalarão. Despede-nos debaixo do teu paternal cuidado nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês ricamente.